E aí, pessoal, vamos falar sobre chuchu, um alimento que quando a pessoa gosta e conversa com uma pessoa que não gosta, ela sempre fala aquela frase: mas como é que você não gosta de chuchu? Não tem gosto de nada? Olha, eu sou do time de que não é muito fã do chuchu, admito, eu não gosto do sabor, mas eu faço o consumo graças a grande parte dos benefícios desses alimentos. Eu vou mostrar, vou tentar ajudar para provar para vocês da importância de você adicionar esse potente alimento que tem gosto sim na sua rotina, tá bom? Então, quando você pensa sobre o chuchu, é interessante ressaltar que as pessoas que falam que não tem gosto é porque ele tem uma alta concentração de água. 94% desse alimento é formado por água e mesmo assim ele tem uma textura sólida. Isso se dá principalmente pela presença de fibras que contém nesse alimento. Uma alta quantidade de fibras capazes aí de fornecer grandes benefícios para o hospedeiro, no caso, para você que está fazendo o consumo. Vale lembrar que quando você pensa sobre nutrientes, quando ele está fresco dessa maneira, ele acaba tendo maior quantidade de nutrientes, e ao ser feito, por exemplo, o cozimento no vapor, aqui no caso por 30 minutos, foi perdido um pouquinho de benefícios do branqueamento, 110 graus por 30 minutos também já teve mais uma perda, no micro-ondas perdeu ainda mais, e quando assou, perdeu ainda mais. Mas independente de ser feito cozido ou assado, você ainda tem benefícios significativos nesse alimento, tá bom? Só foi mostrando que dependendo do processo que você faz, você pode ter mais ou menos nutrientes no chuchu, tá? E aqui só por questão de curiosidade, quando você pensa na casca do chuchu, que normalmente ela é excluída, né, durante esse preparo, 100 gramas de casca de chuchu tem a mesma quantidade de vitamina C do que 100 gramas de laranja, que é uma ótima fonte de vitamina C. Lembrando que quando você pensa na própria polpa desse alimento, ele apresenta apenas 5 miligramas de vitamina C, então não é considerado uma grande quantidade aí de vitamina C, né? Sim, mais concentrado na sua casca. É um alimento que, obviamente, já que ele é rico em água, não vai ter tanta calorias, onde 100 gramas de chuchu contém 17 calorias. E quando você pega um chuchu médio, que tem mais ou menos umas 300 gramas, tem em torno de 51 calorias. Menos do que uma banana, menos do que uma maçã, menos do que uma laranja, tá bom? Quando você pensa aqui só por questão de curiosidade, caso você queira saber, tem aqui as vitaminas e os minerais que contém esse alimento, aqui são as quantidades, lembrando que essa tabela aqui ela é relacionada a 100 gramas de chuchu cru, tá? Quando você pensa no chuchu, ele contém inibidores de glicosidases. Essas glicosidases são enzimas que vão favorecer a quebra, a digestão desse carboidrato para conseguir auxiliar no processo absortivo. Então vamos supor que você comeu um pãozinho e junto com esse pão você incluiu um pedaço de chuchu. Ele vai lentificar a digestão desse pãozinho simplesmente por inibir a ação dessas enzimas, então vai favorecer com que evite esse pico glicêmico que você tem após consumir, por exemplo, um pão onde tem uma menor concentração dessa glicose, então poderia ser bem auxiliado em indivíduos que já têm uma resistência à insulina ou indivíduos diabéticos que não conseguem às vezes ficar sem farináceos. Adicionar chuchu junto com esses alimentos podem auxiliar na redução desse pico glicêmico e uma melhor saúde e homeostasia da sua glicemia. Quando você pensa sobre os benefícios, as aplicações do chuchu, lembrando que grande parte dos artigos foram feitos in vitro ou em vivo, mas grande parte também foi feito em ratos. Vou mostrar para vocês a conclusão de diversos artigos, mas foi verificado que o consumo de chuchu, quando envolve a saúde do seu coração, ele consegue atuar de duas maneiras. Primeiro, que o chuchu ele tem efeitos hipotensores, conseguindo reduzir a sua pressão arterial. Então, se você tem uma hipertensão, que é um fator de risco prejudicial para piorar a saúde do seu coração, o consumo de chuchu poderia ser válido. E também foi verificado que ele consegue melhorar o seu perfil lipídico, principalmente reduzindo o seu colesterol total, associado com uma redução do colesterol LDL, que muitos conhecem como colesterol ruim, e redução de triglicérides. E também consegue potencializar o aumento daquele colesterol bom conhecido como HDL. Melhorando esse perfil lipídico, você reduz, por exemplo, a progressão de uma esteatose hepática, que é a gordura no fígado, e também o desenvolvimento de aterosclerose. Sem uma esteatose, sem um excesso de colesterol, sem uma aterosclerose presente, com a redução da pressão arterial, é um coquetel perfeito para conseguir garantir uma boa saúde do seu coração.
Quando a gente pensa no pâncreas, já citamos anteriormente que o chuchu ele é rico em inibidores de glicosidases que conseguem lentificar, provocar a digestão mais lenta desses carboidratos, favorecendo então uma redução nesse pico glicêmico que poderia então obter efeitos antidiabéticos, principalmente por conseguir reduzir a glicemia. Lembrando que às vezes uma piora na saúde do pâncreas, que vai aumentar, por exemplo, uma resistência à insulina, pode ter associado a uma inflamação que tem como principalmente origem o ganho do peso, o excesso de gordura corporal. O chuchu, por ser ricos em fibras, conseguem auxiliar na redução do peso. Perdendo esse peso, você reduz a inflamação e você também consegue ter esse efeito antidiabético. O chuchu, quando pensa no seu estômago, ele consegue fazer uma neutralização do seu pH, ajustar principalmente essa secreção gástrica, consegue melhorar a digestibilidade dos alimentos, então evitam pedaços de proteína, por exemplo, que poderiam estar sendo consumidos, e dessa maneira poderia causar um estímulo de produção de histamina, que poderia causar aquela queimação, aquele refluxo, e também apresenta propriedades anti-úlcera, principalmente quando é feita a associação com o uso de aspirina. Então talvez, se você gosta de carne vermelha, mas quando consome a carne vermelha lembra dela a tarde inteira, o consumo associado com chuchu poderia melhorar e reduzir essa sensação de mal-estar. Quando você pensa sobre o fígado, o chuchu tem uma aplicação principalmente reduzindo marcadores de dano hepático, reduzindo principalmente as transaminases, que nós conhecemos como AST e ALT, ou TGO e TGP. E também foi capaz de apresentar redução nos níveis de fosfatase alcalina e de bilirrubina. Além disso, o chuchu ele é rico em componentes antioxidantes, então garantindo uma melhor saúde do seu fígado, você também consegue aumentar a capacidade antioxidante do seu corpo, principalmente com a produção de um potente deles, conhecido como glutationa. E por fim, posso citar que o chuchu consegue melhorar a saúde dos seus rins, principalmente relacionado com exames laboratoriais, auxiliando na redução da ureia e da creatinina e também do ácido úrico. O ácido úrico pode ter uma relação principalmente com a sua saúde intestinal. O chuchu ele é rico em um prebiótico conhecido como inulina, que consegue melhorar o seu microbioma intestinal, favorecer o crescimento de bactérias probióticas que vão produzir compostos como, por exemplo, o butirato, vão garantir uma boa homeostasia do seu intestino e poder favorecer principalmente uma redução do seu ácido úrico e potencializar a sua imunidade. Então mostra que apenas alguns benefícios citados pelo artigo referenciado, e aqui a gente poderia concluir que o chuchu talvez não tenha gosto de nada, mas definitivamente ajuda em tudo. Inclua na sua rotina e até o próximo vídeo.